Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e vim dar uma aula para vocês sobre a língua portuguesa. Você gosta de ler? Você tem costume de ler textos jornalísticos, assistir a notícias, ler textos em mídias, em redes sociais? Você tem esse costume? Você é um leitor crítico? Você tem costume de ler textos, criticá-los, saber se propor diante deles, saber argumentar? Você tem esse costume? A leitura, ela amplia horizontes e melhora a bagagem do nosso conhecimento. Então, vamos ler mais. Vamos agora ler aí um texto jornalístico, um pouquinho mais, em uma mídia social. Você já viu esse texto? Você conhece essa mídia social? Um minutinho aí para você pensar. Qual é o gênero desse texto? Onde circula esse texto? Onde ele foi publicado? Vamos ler um pouquinho mais dele agora? Casos de Covid saltam de 268 para 1.306 em janeiro, no Tocantins, e acendem sinal de alerta. Nesse texto, nós podemos ver aí que trata de um texto informativo. O que aconteceu? Aí está destacado, os casos de Covid voltaram a crescer numa velocidade alarmante. Quando aconteceu? Nesse primeiro mês do ano, aqui no Tocantins e o local. Então, esse texto dá para se observar vários dados informativos, bem descritivos do que aconteceu, como aconteceu. Os casos saltaram de 268 para 1.306. Então, que texto é esse? Vocês já conseguiram identificar? Quem conseguiu identificar é isso mesmo, é o gênero notícia. O gênero notícia, ele é um texto informativo com a presença de tipologias como descrição, como narração. É um texto que costuma ser curto, devido à dinamicidade das mídias, das redes sociais, dos meios de comunicação em que eles são escritos, são publicados. Além disso, tem o uso da função referencial ou denotativa, porque ele é um texto informativo com a função, a mensagem de informar algo real, um predomínio de alguma coisa real, alguma coisa que aconteceu. Então, é um texto voltado para a informação. Ele também é marcado pela impessoalidade. O que é isso? É o predomínio da terceira pessoa, prevalecendo a objetividade nesse texto, e isso se opondo aos efeitos da subjetividade, como os poemas, as crônicas literárias. Também tem um conteúdo direcionado para fatos, acontecimentos do cotidiano, sem espaços para ficção, como a literatura no caso. Então, esse é o gênero notícia. Você se lembrou dele? Sobre a estrutura da notícia, que podemos falar sobre ela? Vocês viram? Ela tinha um título, que é chamado de manchete também lá em cima, dos casos de Covid. Apresenta isso com bastante evidência, em negrito, para chamar a atenção do leitor. Tem um subtítulo, que vem informações adicionais, e alguns vêm, outros não. Mas podem vir informações adicionais ali nas manchetes, que tornam ela mais atrativa. Tem o lead. O lead, o que é? É o primeiro parágrafo dessa notícia. Então, nesse primeiro parágrafo, assim como nós vimos no caso de Covid, mostram perguntas básicas, responde a perguntas básicas, como o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. Então, ele responde essas perguntinhas básicas do primeiro parágrafo, que é o lead. E o restante da notícia seria o corpo da notícia, que apresenta as outras informações de forma detalhada em relação ao acontecimento. Então, essa é a estrutura da nossa notícia. Ok? Lembraram, então? Então, vocês têm lido textos jornalísticos? Sei que quem tem lido verificou rapidinho que era uma notícia. Muito bem. Então, é comum nós percebermos também opiniões. Vocês já viram opiniões dentro de notícia? Pois é, notícia era para ser objetiva e não subjetiva. Mas muitas vezes elas acabam sendo publicadas de forma parcial, de forma subjetiva, e confunde ali o que é fato, o que é opinião do autor. Por isso você precisa ser um leitor crítico. Você já conseguiu verificar isso? E você sabe o que é fato e o que é opinião? Fato é uma coisa realizada, é um ato, um feito, é um acontecimento. Indica sucesso, é um assunto do qual se trata alguma coisa. Então, é algo real, um acontecido. É fato, não tem o que discutir. Agora, a opinião é o modo de ver pessoal,
É a ideia produzida, a ideia proposta, defendida ali. É um juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes a opinião pode estar descrita não só eu acho isso, eu acho aquilo. Não. A opinião às vezes está bem ali dentro do texto, um juízo de valor, alguma crença, alguma convicção expressa ali pelo autor, que está bem sutil no texto, mas é verificado como opinião. Vamos observar mais? Exemplos de opinião aí. Dentro do texto tem uma opinião bem discreta. Diz assim, os casos de Covid-19 voltaram a crescer numa velocidade alarmante nesse primeiro mês. Esse alarmante, ele está aí dando intensidade, está intensificando a velocidade, porque é muito séria, muito perigosa. E isso o autor quer deixar claro, quer deixar visível aí para a gente. Tem outro texto também que diz assim, para o professor Jairo Ponte, a vacinação é a única estratégia que dá esperança em meio ao cenário atual. Ao atual cenário. Então, muitas vezes a opinião vai estar assim, segundo o autor, segundo o especialista, segundo o professor, e dessa forma fica mais visível, mais fácil de se encontrar a opinião. Então, essas são as opiniões em relação às vacinas, em relação à Covid, em relação àquele acontecimento, aquele fato, e o fato aí, nós temos o quê? O que é nítido, o que é possível afirmar com certeza? Que os casos de Covid-19 aumentaram em janeiro no Tocantins. Essa é a notícia a ser noticiada de forma imparcial, de forma objetiva. Vamos lá, então? Vamos ver mais sobre isso? Então, para nós vermos sobre isso, vamos fazer algumas atividades, para que vocês treinem mais essa percepção de fato, de opinião, quais são as características da notícia, como é que é a estrutura da notícia e também alguns elementos de coesão, recursos coesivos que ali produzem a coerência ali dentro de textos jornalísticos. Vamos lá? Então, vocês terão 5 minutos, na verdade, 15 minutos para poder responder essas atividades. Vamos para a correção das atividades agora? Vamos lá. Primeira questão. Vou ler o texto com vocês. Alvo de racismo, o IBOL comemora a atitude de jogadores em PSG versus Istambul. Haverá antes e depois. Camaronês da comissão técnica da equipe turca, no entanto, reitera que não quer ser lembrado por episódio ocorrido na Liga de Campeões. Tem sido os dias mais difíceis da minha carreira. Ó, já dá para ver aqui, né? Manchete, aqui o subtítulo. Autor da acusação de racismo que interrompeu o jogo PSG e Istambul pela Champions, o camaronês, o Ebol, comemorou a atitude dos jogadores das duas equipes. Ex-atacante e auxiliar do time turco, ele sofreu ofensas do quarto árbitro romeno, Sebastian, e contou com a solidariedade de todos os atletas, que se recusaram a seguir a partida. Em entrevista à emissora BBC, ele reiterou o marco histórico do ato. Na minha opinião, há um antes e depois de 8 de dezembro de 2020. Vai ser lembrado. Nós mostraremos que podemos fazer aquilo, abandonar a partida, e vamos fazer. Não é o árbitro que vai parar isso, são os jogadores. Pierre Webel, a BBC. Então, esse é o nosso texto. Primeira questão. Os gêneros discursivos são compostos de elementos que os caracterizam de acordo com a sua função comunicativa. Então, do que ele quer comunicar, o gênero. O texto apresentado identifica-se como uma, letra A, crônica, pois apresenta temática social concernente ao tempo da escrita. Não é uma crônica. Crônica pode ser jornalística, mas normalmente pode ser subjetiva, não é crônica. B, um artigo de opinião, pois defende um ponto de vista com base em argumentos? Não, não apresenta argumentos lá não. C, reportagem, pois apresenta informações aprofundadas sobre determinado tema. Tem informações aprofundadas? Também não. D, poema,
pois expõe os sentimentos de um personagem sobre sua vida. Não mesmo. E é notícia de jornal, pois divulga um fato com finalidade informativa. É letra E. É uma notícia. Então, ele divulga fatos de forma a informar, né, sobre um determinado acontecimento. Então, letra E. Muito bem. Quem marcou? Beleza. Questão 2. A notícia veiculada a um portal de notícias esportivas aborda a importância da reação dos jogadores contra. Letra A. O discurso de superioridade baseado na nacionalidade? Não, não é essa. Não é isso que é abordado ali sobre a importância da reação dos jogadores, não. Que eles foram contra o quê? Eles foram contra a atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas. C. O abandono de funções esportivas sem o aval dos dirigentes? Não, não foi bem isso, não. Então, eles não foram contra isso. O tratamento agressivo destinado aos adversários esportivos? Não. E o abuso de autoridade dos responsáveis por se fazer cumprir as regras do esporte? Também não. Letra B. A atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas. Então, no caso ali, os colegas, os jogadores, eles defenderam ali o parceiro em relação à hostilidade, ao racismo que ele estava sofrendo, nesse caso. Então, letra B, questão 2. Vamos lá para o próximo texto? Então, mais um texto aí, mais uma notícia. Vamos verificar. Reconhecimento facial. O que se pode esperar dele? Tecnologia não é nova, mas está cada vez mais avançada. O conceito foi desenvolvido na década de 1960 por Woody Blesson para a Panoramic Research e até hoje os preceitos são os mesmos. Boa parte dos sistemas ainda aposta em imagens 2D, já que a maioria dos bancos de dados de referência tem apenas esse tipo de foto. Ela é, portanto, uma forma de autenticação biométrica, que permite confirmar uma identidade. O processo de identificação usa as medidas de formato e da estrutura facial, que são únicas para cada indivíduo. Aí começam os problemas. Embora seja bastante interessante, ela pode ser controversa em relação ao reconhecimento facial. É essa a tecnologia usada no Facebook para sugerir marcações em fotos. E quem tem irmãos sabe que o sistema pode ser bastante falho na tarefa de direcionar pessoas com características semelhantes. Isso porque informações-chave das imagens, como o tamanho, formato do nariz, boca, olhos, bem como a distância entre diferentes pontos da face, são comparadas com um banco de dados. Há até quem tenha processado a rede social por ter sido identificada em imagem sem ser informado. Então, aí em relação ao reconhecimento facial, né? Vocês já viram em redes sociais que para marcação de pessoas. Então, vamos lá. Sobre isso que vocês responderam. São questões do Enem, você está vendo, né? Entre as possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias de autenticação biométrica, o texto destaca o quê sobre essas novas tecnologias? A auditoria das ações públicas por meio da fiscalização remota, a distinção de postagens vinculadas às redes sociais, como o Facebook? Não. A obtenção de informações por meio de traços faciais singulares? A disponibilidade de recursos de publicidade com base em expressões faciais? Não. E é o armazenamento de dados entre órgãos governamentais e privados. Nada a ver. Então, a questão 3 é a letra C. Então, a obtenção de informações por meio de traços faciais singulares, né? E a gente viu isso que pode trazer uma confusãozinha ali em relação à marcação das pessoas. Então, questão 3, letra C, de casa. Questão 4. O trecho do texto que apresenta uma opinião, vamos lá, soube identificar a opinião aí? Qual é esse trecho? O conceito foi desenvolvido na década de 1960 por Woody. Foi? Não, isso é um fato. Não mesmo. Ela é, portanto, uma forma de autenticação biométrica que permite confirmar uma identidade. É provável que seja um fato também, não é? A forma de autenticação. Isso, letra C, isso porque informações-chave das imagens são comparadas com o banco de dados. Sim, é o que acontece. Ele fala lá. D, aí começam os problemas. Embora seja bastante interessante, ela pode ser controversa. Aí começam os problemas. Quando a gente fala, ih, agora lascou tudo.
né? Significa que eu estou ali colocando a minha opinião sobre aquela situação, sobre o que aconteceu. Então, ó, letra D aí. Vamos ler a letra E? Letra E. Há até quem tenha processado a rede social por ter sido identificado em imagem sem ser informado. É um fato. Aconteceu isso. Mas a resposta certa é, a opinião é letra D de dado, ok? Questão 4, letra D. Vamos para a última questão? A última questão diz assim, no trecho, ela é, portanto, uma forma de autenticação biométrica que permite confirmar uma identidade. Ela é, portanto, olha o termo destacado aí. Portanto, né? Normalmente ela vai aparecer mais na frente, no texto, ela está concluindo. Oposição não é. Oposição seria embora, contudo, causa, não. É porque adição, também não. Consequência, por isso, também não. Então, portanto, a resposta aqui é letra B de bola, conclusão. Então, aí se refere aos elementos coesivos dentro de textos, que podem ser tanto textos jornalísticos como outros textos também. Ok? Conseguiu responder aí? Vamos confirmar o gabarito aqui? Então, questão 1, letra E, questão 2, B, 3C, 4D e 5B. Beleza? Muito bem. Fez tudo? Então, agora, por hoje, é isso. Agradeço a vocês e desejo bons estudos. Até mais!